outro lado do jogão, o outro lado do clássico. Amanhã é mando do Galo, amanhã é na casa do Galão da Massa. A Itatiaia não perde clássico e o Cláudio Rezende tá chegando. O Galo já deu grito. Se o Cruzeiro reclamou do Ramon Abate, Cruzeiro já contratou até um homem forte do apito, Leonardo Gaciba, pra ficar de olho na arbitragem na temporada. O Galo também já se queixou ou não? Qual a posição do Galo sobre o árbitro do jogo? Como está a preparação do Cuca pro Galo na temporada? É tudo ou nada, é Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Galo tá vivo também. E quem tem as informações é o Cláudio Rezende, sempre cantando alto com o Galo. Um abraço, boa tarde. E aí, Rezendão? Boa tarde, Thiago Reis, boa tarde a todos. Rádio Esporte já no clima do clássico. Do lado do Galo, Thiago, o Cuca vai fechar a preparação do time. O treinamento é hoje à tarde, 4 horas, seguido de concentração. Os atletas já se apresentam, treinam e vão dormir hoje, véspera do jogo, no hotel da cidade do Galo. E aí vamos ter algumas voltas importantes confirmadas no Atlético. Destacamos em manchete. Hulk descansou no fim de semana. E não só o Hulk. O Alonso, que é titular da defesa. E o Coelho, também jogador que para muitos é o atleta que tem melhor desempenho do Galo nessa temporada. Então com o Hulk, com o Coelho, com o Alonso de volta, tem o Dudu, que começou o ano do outro lado. Era do rival, o Dudu pode jogar a Copa do Brasil e amanhã a arma aí do técnico Cuca também para essa partida. Seguem no departamento médico o Lianco e o Saravia. Até ontem, o Bernard também não participou de treinamentos, fez uma cirurgia odontológica semana passada e por enquanto também o Bernard não tem presença garantida neste jogo. Ô, Thiago, vamos trazer aqui na Itatiaia, o Pansieri falou aí, que do lado do Cruzeiro teve uma reclamação, não gostaram, o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro não gostou da indicação do Ramon Abate Abel, que vai comandar o clássico amanhã. E conosco aqui no Rádio Esportes, do lado do Atlético, o homem forte do futebol, CSO do clube, Paulo Brax, da Esplanada, 4h30 da tarde. Essa reclamação do Cruzeiro às vésperas do jogo do primeiro jogo. A partir de 12 anos, só com biometria facial, hein? Para garotos menores de 12 anos não é necessário, mas a partir de 12 anos, todo mundo, viu, Thiago? Na biometria facial amanhã na Arena. Valeu, Claudio, meio-dia, 41. Via imprensa prévia ao clássico. Tomara que não haja erro, nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que Atlético e Cruzeiro tem o dever de contribuir para isso também, não só dentro de campo. Então a gente respeita e confia na escolha da comissão de arbitragem, na escolha da CBF e que seja um jogo sem interferências. Aí, obrigado então, Paulo Brax, seja um jogo sem interferência que todo mundo espera, né? Que a arbitragem não apareça, se não aparecer porque tá tudo ok. Thiago, Ramon Abate Abel esse ano apitou Flamengo 1, Galo 0 no Maracanã. Foi o jogo do Campeonato Brasileiro, aquele que o Galo acabou perdendo, mas eu me lembro que ele voltou, né? Foi lá no VAR, o VAR voltou atrás de um pênalti, que foi fora da grande área, para o Flamengo, ele voltou atrás. Naquele jogo foi muito bem. O Fluminense, 3-2 para o Galo na Arena, 1-0 o Galo sobre o Botafogo, 0-0 Galo e São Paulo e a outra vitória, Galo e Manaus, pela Copa do Brasil. Então o Galo, segundo o Paulo Brax aí, não concorda muito com essa reclamação às vésperas do jogo por parte do Cruzeiro, Thiago. Ô, Cláudio Rezende, vamos falar de prestação de serviços, já que o Atlético, o Galo é o mandante. Eu me surpreendi, viu, Cláudio? Participava ainda há pouco o Eduardo Costa aqui no Rádio Vivo, quando o Rivelli Nunes mandava a informação de pouco mais de 35 mil ingressos vendidos. A gente sabe que a Arena tem a capacidade para mais de 40 mil ingressos. O que aconteceu, Cláudio? O ingresso tá caro, tá pesado, porque um jogo dessa proporção, dessa magnitude, eu achei que isso já estaria esgotado há mais tempo. Ainda tem ingresso a ser vendido, a chegada da galera, portões abertos bem antes. Chegar mais cedo, hein, galera? Chegar mais cedo, que amanhã o bicho vai pegar, Cláudio. A parcial do Atlético é quase 35 mil ingressos vendidos. Mas tem ainda muitos resgates a serem feitos de donos de cadeiras cativas e camarotes. Então, já tem mais gente garantida no jogo, né? Porque esse proprietário de cadeira cativa ou camarote, se ele não vai, ele possivelmente passa para alguém, né? Ele tem a garantia do ingresso e um jogo como esse, ninguém vai perder essa oportunidade. Então, a gente tem aí já perto de 40 mil atleticanos garantidos, sim,
para o jogo. Restam pouquíssimos ingressos, inclusive a turma que vai comprar ingresso ainda tem que ficar lá no site olhando, porque tem hora que fica esgotado, mas aí voltam alguns ingressos. Tá quase casa cheia, viu, Thiago? Já para o jogo de amanhã vamos ter aí um público, sim, para mais de 40 mil torcedores. E o Atlético faz um alerta, que é o seguinte: amanhã, os torcedores que estiverem com os ingressos dos portões 19 e 20, a entrada não será pela esplanada. Como amanhã não tem torcida visitante, essa entrada dos portões 19 e 20 será pela rua Margarida de Assis Fonseca. Então, o torcedor desses portões aí, o 19 e 20, tem que ficar atento para não ficar perdido lá na Arena MRV. E o Atlético está unindo, né, os setores Internorte e Interleste para exclusivamente esse jogo. Entrada pelos portões 5, 6, 12, 19 e 20. Então, Thiago, tem pouquíssimos ingressos para o jogo e o alerta do Atlético é esse mesmo. Aquele duelo contra o Flamengo já foi nesse horário, né, Thiago? Meio de semana, 7h30, já foi um caos. Então, quem puder ir antes tem que chegar mais cedo, a esplanada já será aberta por volta de 3h30 da tarde. Naquele jogo com o Flamengo, a gente relatava na transmissão, né, Cláudio? Foi ficar cheio o estádio já com 15, quase 20 minutos de bola rolando. Então, importante o torcedor se programar. Quem pode, né, gente? Estamos falando de quem consegue também, porque tem trabalho, tem serviço. Os gênios aí que comandam o futebol, né? Marcar um jogo desse numa capital do tamanho de Belo Horizonte às 7h30 da noite, né? São os interesses comerciais muito, muito, muito além do bem-estar do torcedor. Cláudio Rezende, o Cuca vai mexer no Galo, pode ter o Edu Panz falou ainda há pouco, um meio-campo mais forte, coloca o Gabriel Menino, com o Alan Franco, com o Alexandro, vai manter o Natanael na direita. Menino não foi mal por ali. O que faz o técnico do Galo? E falando em técnico, Santos está apresentando agora o Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, vai chegar com a missão de salvar o Santos no Campeonato Brasileiro. O Galo tá vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, precisando melhorar no Brasileiro, é verdade. Mas amanhã, Cláudio, é o grande clássico, é Atlético Cruzeiro, Rezendão. Vamos lá, o Cuca tem algumas voltas certas no Atlético. O Hulk no comando do ataque, o Coelho, que vem sendo aí um jogador muito importante na temporada, e tem o Júnior Alonso na defesa. Com as ausências do Sarave e do Lianco, que estão no departamento médico, para mim o Natanael, até pela escalação de domingo, ele não arriscou o Natanael contra o São Paulo. O Natanael será o titular pela direita. Na defesa, ao lado do Alonso, o Vitor Hugo, pelo que jogou e foi elogiado na partida lá na Argentina, teve um jogo duro, difícil, e ele foi seguro nas duas partidas, né? Também contra o São Paulo ele não falhou, não. Creio que o Vitor Hugo vai ser confirmado e na esquerda o Arana. Meio campo, Alan Franco, Alexander e Scarpa, Coelho e Hulk. Aí fica uma vaga. Essa vaga vai ser de quem? O Rony, que ajuda também na marcação, vinha sendo titular, né? Boa parte do ano. O Rony, um dos artilheiros do Atlético na temporada, mas faz um tempo aí, são 13 jogos sem marcar. Vai com o Rony mesmo, não estando em boa fase. Tem a possibilidade do Reinier. O Reinier foi titular contra o Grêmio, mas é um jogador que na recomposição ajuda menos. Fisicamente não está inteiro. Tem o Gabriel Menino como possibilidade, até o Igor Gomes, mas aí muda o esquema, né, Thiago? Aí você falou nessa estratégia de colocar mais um homem no meio campo. No primeiro clássico, Cuca versus Jardim, que foi no Mineirão, primeiro turno, ele não tinha o Coelho naquela oportunidade, ele foi com dois atacantes. Foi com o Hulk e foi com o Rony. Colocou o Igor Gomes no meio campo. Ele vai repetir a estratégia ou por se tratar de um jogo na Arena? Aquele jogo era no Mineirão, só com torcida do Cruzeiro. Jogo na Arena, ele vai com mais um atacante? Fica essa dúvida. Para mim, tem essa vaga em aberto no Atlético. Ou o Rony, ou o Reinier, ou um jogador de meio campo, aí tem o Menino e o Igor Gomes. Ô, Vini, eu conhecendo o Cuca nesses últimos quase 15 anos convivendo com ele, Cuca não é um cara muito inovador, de mexer demais no time, é um cara mais conservador, digamos assim. Pensando com a cabeça dele, imagino que fecha esse meio campo ou mantém o Rony para não mexer na estrutura do time, Vini? A gente comentou aqui essa semana, Thiago, o jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cuca foi com 4 meio-campistas.
jogou com uma dupla de ataque, Rony e Hulk. Só que naquele jogo o Coelho estava indisponível. São muitas dúvidas, eu não tenho a certeza do que o Cuca vai fazer, mas aí a questão é, se ele vai no 4-4-2, reforçando o meio de campo, ou se ele vai no 4-3-3, que pode ter uma variação também durante o jogo, aí você pode pensar assim, se ele for num 4-3-3 com Rony, Hulk e Coelho, então vai abrir o time. Não necessariamente. Porque se ele coloca esses 3 atacantes, pode ter certeza que ele vai ter muita recomposição do Coelho e do Rony. Até acho que fica um time com mais marcação, com mais pegada do que se ele colocar o Gabriel Menino, por exemplo. Porque o Rony ajuda muito. Não vive boa fase, concordo. A torcida tem pegado no pé, com certa razão. Mas em termos de intensidade, de entrega para esse tipo de jogo, agrega. Então, se tivesse que fazer uma aposta, eu acho que ele vai com esse esquema. Com os 3 atacantes, sendo que no momento defensivo, Coelho e Rony, eles voltam bastante para ajudar na marcação e preencher também o meio de campo. Ô, Edu Panzi, se fosse o Alexandre Simões, eu não teria dúvida nenhuma que ele encheu o time de volante, encheu o meio-campo do Galo para povoar o setor para tentar segurar o Cruzeiro. Vale sempre lembrar, né, Edu, que passa muito pelo fato de ter um jogo da volta. É óbvio que existe um imponderável. Eu vejo muita gente falar, Thiago, mas ele fecha lá o meio-campo e alguém é expulso. Ou do Atlético ou do Cruzeiro. 10 minutos de jogo, treta, não. Expulsa alguém. Você muda completamente. O jogo machuca alguém, Deus o livre, que não aconteça. Mas existe um imponderável que pode mudar completamente a circunstância do jogo. Mas para iniciar a partida, Edu, mais conservador, sabendo que é o mata-mata, não muda a estrutura, mantém o Rony, mantém o time com os 3 atacantes, E esse imponderável já aconteceu esse ano, né? No campeonato estadual, quando o Gabigol foi expulso. No clássico, quase sempre acontece alguma coisa, né? É normal de acontecer e muda realmente o cenário do jogo, né? Mas, Thiago, eu vejo o Cuca muito mais preocupado em como ele vai montar o Atlético para se defender do que em como ele vai montar o Galo para atacar. E aí olhando o adversário, porque o Cuca marca com encaixe individual, ele vai buscar fazer esses encaixes. Ele está muito preocupado em quem vai colar no Matheus Pereira, pode ser o Alan Franco ali entre as 2 linhas de 4 do Atlético. Ele vai ficar preocupado em quem vai fechar o corredor para o Caio Jorge atacar os espaços, para não deixar ele ter profundidade com os zagueiros, com os laterais. Ele vai ter a preocupação em quem, numa possível subida de Kaique e de William, vai acompanhar. E aí pode ser Coelho, pode ser Rony. A importância de Alexander e Scarpa marcarem o meio de campo do Cruzeiro, a importância dos atacantes, do Hulk principalmente, e do próprio Scarpa, de não darem liberdade ao Lucas Silva, ao Romero. Eu acho que essa é a principal preocupação do Cuca para enfrentar o Cruzeiro. Como foi a principal preocupação do Cuca quando encarou o Flamengo na mesma Copa do Brasil. E do meio para frente, aí a minha preocupação é outra. O que vem acontecendo individualmente com os atacantes escancara o problema coletivo do Atlético. De um Hulk que foi marcar um gol com bola rolando agora contra o Godoy Cruz, mas já não marcava há muito tempo. De um Rony que já não marca um gol desde o jogo contra o Ceará. De um Coelho que tem 2 gols nos últimos 3 meses. É bom lembrar que o Coelho teve lesionado, teve a parada da Copa, mas é pouco. E eu tô falando aí dos atacantes do Atlético. Nos últimos 3 meses você tem ali 3 gols com bola rolando, ou 4, vamos dizer assim. E isso me preocupa muito mais da parte coletiva do que individual. Para mim é um reflexo do problema coletivo do Atlético em criar. Em determinado momento da temporada, a crítica ia para o individual, de um time que criava muito e dos caras que perdiam muitos gols. Hoje é um time que cria pouco e não proporciona aos atacantes terem chances para marcar seus gols. Então, coletivamente, com a bola, é o grande problema do Atlético. Sem a bola, eu acho que é nisso que o Cuca está quebrando a cabeça para tirar espaço do Cruzeiro, para controlar o jogo, para amarrar o jogo o máximo possível e no segundo tempo soltar mais o time. Ô, Cláudio Rezende, Galo concentra, não concentra? Qual a programação até o momento do jogo, hein, Cláudio? Tem treino 4 da tarde e depois já seguido de concentração. O Atlético, inclusive, já montou todo no esquema, viu, Thiago? Gradil ali na porta da cidade do Galo, Polícia Militar também, para que os atletas cheguem com tranquilidade hoje, que não tenha nenhum problema. Tá rolando um movimento de rede social da turma ir lá, né? Dar um abraço no time, passar uma energia positiva. Isso pode acontecer e o Atlético, já sabendo dessa situação, já colocou ali, pediu a Polícia Militar para ficar de olho para que não tenhamos nenhum problema. Se for só de incentivo, beleza, mas quando tem movimentação, né, Thiago?
popular, de torcida, a segurança do Atlético já bem antenada aí para que nada aconteça nessa véspera de clássico. Então, treino às 4, seguido de concentração, e aí todo mundo só pensando no jogo mesmo de amanhã. Ô, Cláudio, tem uma queixa aqui de vários torcedores, por exemplo, o Carlos Faria, sobre o estacionamento da Arena MRV. Que absurdo, estão extorquindo porque é clássico. Primeiro, realmente tá caro, é muito caro. Mas, sejamos justos, sempre foi esse preço, né? Já há um tempo aí. Os R$120 já tem um bom tempo que é o preço praticado na Arena Independência. Eu concordo, viu, Carlos? Que Arena MRV. Você falou de Independência. Independência é mais barato. Na fase do América, você for de bicicleta, você joga lá dentro. Deixa eu te falar, na Arena MRV, R$120 para a realidade do país. Já falei isso outras vezes, é muito caro. Mas, repito, não é algo que o Atlético está extorquindo a torcida pro jogo de agora, já é o preço praticado por lá. Rezendão, amanhã cedinho, então, nossa cobertura na chegada da galera, portões abertos bem cedo. E repetindo, né, Cláudio? Vai ter promoção na cerveja que o torcedor entre o quanto antes, aquele latão na oferta dentro do estádio, Cláudio. A ideia é essa, né, Thiago? Para a turma já chegar mais cedo, já entrar na esplanada, abertura da esplanada, 4h30 da tarde, portanto, 3 horas antes do jogo, e a partir de 12 anos só com biometria facial, hein? Para garotos menores de 12 anos não é necessário, mas a partir de 12 anos, todo mundo, viu, Thiago? Na biometria facial amanhã na Arena.